Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje vou falar sobre o excelente vídeo que Pedro Doria, jornalista, escritor, palestrante, colunista, gravou e publicou no seu canal, Canal Meio, neste dia 18 de outubro, ainda sobre os episódios do dia 13 e 14 da treta ali entre Ciro, Lula e Dilma. Mas antes de falar sobre ele, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, manda o like, comente alguma coisa, compartilhe com amigos, vamos fortalecer esse nosso espaço e agradeço mais uma vez. Chegamos aí à marca de 38 mil inscritos, o canal comemora 6 meses, dia 1º de novembro. Será que a gente consegue bater até lá os 40 mil? Conto com a ajuda de vocês aí. Pessoal, então Pedro Doria gravou um vídeo, repito, muito bom. E ele, o Pedro, tem um público mais cativo que talvez não teria Ciro Gomes como primeiro candidato, como preferido para 2022. Mas que um vídeo como foi feito ali realmente tem uma capacidade assim, não digo que de virar votos, mas a princípio fazer com que este eleitor, que talvez olha para o Ciro com algum distanciamento, comece a prestar mais atenção no que ele fala, nos seus projetos, nas suas ideias, no seu histórico. Então, a princípio esse vídeo tem essa capacidade de furar bolha de uma forma muito positiva. E eu vou trazer aqui um primeiro ponto do vídeo do Pedro Doria e depois analiso outros. Não vou fazer o react de tudo, para o vídeo não ficar muito extenso, mas vou tentar tirar os pontos principais e refletir aqui junto com vocês. Vamos ver então o que ele começa falando aqui. Pois, na semana passada, muito longe do Palácio do Planalto, algo realmente importante aconteceu. Algo que periga se tornar um dos temas mais fundamentais das eleições de 2022. Foi a briga entre Ciro Gomes e Lula. Os dois candidatos claramente de esquerda postos nessa campanha eleitoral. Não só isso, como o primeiro e o terceiro colocado nas pesquisas. A gente não pode esquecer, afinal, que Ciro é o único, além de Lula e Bolsonaro, que com frequência aparece acima dos 10 pontos percentuais. A briga não é importante por ter sido feia ou grosseira, embora tenha sido. Ela é importante pelo que revela sobre Lula. Meus amigos, aqui um ponto importantíssimo que eu já dou os parabéns para o Pedro Doria. Porque, diferente de muitos, quando vão fazer abordagem sobre pesquisas, ignoram que o Ciro, sim, em diversos levantamentos, pontua acima dos 10%. Vamos pegar, talvez, a pesquisa mais famosa e com maior credibilidade, o Datafolha. O Ciro aparece num cenário com 9, no outro com mais candidatos com 10, no outro cenário com 11, e quando o oponente é Eduardo Leite e Mandetta, além, claro, de Lula e Bolsonaro, o Ciro pontua 12. Então isso aqui já é importante e já é algo que muita gente não faz. Mas aí ele vai avançar no vídeo, eu vou deixar, repito, o link para quem quiser acompanhar aqui. E aí o Pedro avança no seu vídeo, coloca um trecho da fala de Ciro Gomes no podcast que iniciou toda essa polêmica, coloca a resposta da Dilma, ou parte dela, na verdade, e coloca a fala do Lula na entrevista que ele concedeu a uma rádio Dourados, Mato Grosso do Sul, no dia 14. E aqui um ponto importante, ele vai dizer que, diante disso tudo, abre aspas para ele, Lula abriu a guarda, e é claro que Ciro respondeu. 2 ex-presidentes se mobilizam para atacá-lo. O líder das pesquisas ataca o terceiro. E ele vai destacar, dia de festa na casa pedetista. E ele vai lembrar que o vídeo resposta do Ciro foi muito mais visto do que o primeiro que originou toda a polêmica e que virou notícia grande. Raramente um jornal conseguiu ignorar isso e onde o Ciro tinha que ser abordado, ele foi abordado de maneira mais positiva do que negativa. E eu insisto aqui em algo que eu já disse em outros vídeos sobre esse assunto. O timing foi muito bom para o Ciro. Porque naquela semana e na semana que antecedeu toda a polêmica, muito se falava de quem? De Sérgio Moro, que é quem tenta, neste momento, ocupar este espaço que o Ciro agora ocupa, que é o de terceiro colocado nas pesquisas. Tudo indica que ele consolidará ainda mais essa posição e talvez esfria o ânimo daqueles que gostariam de ver Sérgio Moro candidato. Então o timing foi muito bom. Vale destacar aqui uma fala do Carlos Augusto Montenegro, ex-Ibope, que ele disse: o certo é falar em quarta via, pois a terceira via é o Ciro. Tirando aqui essa coisa, terceira via, que a imprensa quer colocar, mas analisando do ponto de vista do colocado nas pesquisas, ele reforça, olha, o terceiro é o Ciro. Não nessa redução que o Ciro até chama de preguiçosa que fazem, mas apenas dizendo, olha, o Ciro se consolidou em terceiro. Os outros que lutem para se manter aí, para tentar chegar em quarto lugar. Então isso aqui realmente é importante, essa fala dele foi justamente
depois dessa polêmica toda. E o Pedro vai destacar: Lula não está preparado para responder às perguntas nos termos que Ciro Gomes quer fazê-las. E a questão é que nos debates qualquer candidato vai fazer. E o Pedro vai destacar também que o Lula será entrevistado não apenas pela imprensa que apoia o PT. Isso aqui é importante, eu tenho falado muito disso. A gente fica querendo precipitar a coisa agora para um ano das eleições. Calma, vai começar os debates, as sabatinas, as entrevistas. O Lula vai ter que falar e a gente está percebendo que quando ele fala, tá saindo cada bobagem que pode comprometer, sim. Essa fala do Ciro ter ficado com sequelas no cérebro pegou muito mal. E em seguida, o Pedro vai dividir em 2 pontos as críticas do Ciro. Primeiro ponto, a parte da corrupção no governo Lula. O Pedro vai lembrar do mensalão, das inovações jurídicas que aconteceram ali. Pedro reconhece que os processos que condenaram Lula são frágeis, reforça lá tanto que foram anulados pelo STF, e que se depender do Lula e do PT, essa é a discussão que teremos ano que vem. Que é essa coisa toda que aconteceu com o PT e alguns avanços sociais. Ele não fala, mas eu falo aqui, picanha e cerveja, né? Vai tentar reduzir o debate a isso. Só que aí o Pedro vai destacar coisas aqui realmente interessantíssimas. Abre aspas para ele. O julgamento do mensalão teve de inovar juridicamente para encontrar quem corrompeu os parlamentares. O que o julgamento do mensalão não teve dificuldades de fazer foi provar que parlamentares eram pagos mensalmente para votar com o governo. Sobre a Lava Jato, diz ele, a Lava Jato tem problemas? Tem, mas onde não há problema é na certeza de que muita gente fez muito dinheiro corrompendo e sendo corrompida dentro da Petrobras. E destaca ele, e isso no governo Lula. Sobre isso, não há dúvida. Eu quero fazer aqui apenas uma provocação nos petistas que vierem neste vídeo. Meu amigo, imagine se o Paulo Guedes confessasse que cometeu crimes, porque o Palocci é réu confesso, e devolvesse 100 milhões. Como é que você, petista, reagiria a isso? Essa é a questão, porque o Palocci fez. Delação premiada fez, mas é um réu confesso. Devolveu 100 milhões, que não foi de, vamos dizer assim, economias que Palocci fez ao longo de sua vida. De repente ele fala, vou fazer aqui uma doação de 100 milhões. Não, ele devolveu. E o Palocci não é alguém periférico que, o PT se aliou ao Palocci. Não, o Palocci era braço direito do PT, braço esquerdo do Lula, enfim. E aí Pedro lembra que o governo Lula acabou com a fome, que houve distribuição de renda e o governo foi corrupto. E aqui o lema rouba mais faz é da direita, não da esquerda. Pois é, né? O que falar sobre isso? Não tem como, isso aqui é irrespondível. Por isso que o Lula prefere, em vez de responder, acusar o Ciro de sequelado. E é sobre a segunda crítica do Ciro, desastre econômico no governo Dilma. Pedro vai destacar, abre aspas para ele, não importa o diagnóstico, Dilma era presidente. Se desesperou, rompeu com o Congresso Nacional ao mesmo tempo em que botava gente com visões diametralmente opostas para tocar a economia em seu governo. É claro que deu errado, é claro que desmoronou. Dilma fez tudo errado na gestão e tudo errado na condução política. Tudo ao mesmo tempo, e reforça ele, Dilma foi uma presidente incompetente e Lula que a pôs lá. Aqui o Pedro chega num ponto central, que é a gente entender que o Lula é parte da tragédia do governo Dilma, além da tragédia de corrupção no seu governo. Porque não adianta agora o PT tentar colocar a Dilma de lado. O Ciro trouxe ela de volta para o debate. Porque o Haddad, no dia 14, deu uma entrevista falando que o PT não é de esquerda, é de centro-esquerda, e já colocando a responsabilidade no colo da Dilma. Só que o Ciro vem cá e faz algo que o Pedro reconhece, que é colocar a Dilma na conta do Lula. E que o desastre econômico, somado ao desastre, digamos, moral, gerou o quê? Gerou Bolsonaro, gerou esse clima. Alguém pode falar, William, mas teve fake news, teve Lava Jato? Teve muito mais do que isso, teve facada. Mas alguns elementos que ajudaram a eleger Bolsonaro só existiram por conta da tragédia nos governos do PT. E o Pedro pegou a essência da coisa. E aí tem um detalhe importante, porque agora vão querer reduzir o debate, repita a coisa do Moro. Porque o Moro? Porque o Moro? Aí o Pedro vai ter uma sacada genial e ele vai falar assim, mas quando alguém se vira e diz, Moro foi um problema, mas como se roubou, hein?
Porque Moro errou na Lava Jato? Errou muito. Muito. Eu já fiz duríssimas críticas aqui. Agora, os erros do Moro servem pra gente dizer que não teve roubo, não teve corrupção no governo do PT? Pera aí, vamos distinguir as coisas. Então, que Moro pague pelos erros dele, mas que o PT e aqueles que participaram da roubalheira também paguem. E aí o Pedro vai dizer que Lula deve essas respostas ao Brasil, porque foi presidente e quer voltar a ser, e que ajudou a eleger por 2 vezes uma pessoa que participou do nascimento da crise econômica que vivemos. É só ir para os números e ver se algo não desandou por ali. Mas aí, em vez de ver esses números, o que o pessoal faz? Cira misógino. É assim. Então você reduz a crítica à sequela da Covid ou misoginia, e não se discute o que foi falado pelo Ciro. E aí o Pedro vai entrar num ponto importante, que é o corrompimento das relações entre Planalto e Congresso. E ele destaca, não foi Lula que começou, mas que ele foi com muita vontade. Palavras lá do Pedro. E aí ele vai lembrar, e as primeiras pessoas com quem ele quer conversar em campanha, quem são? Renan Calheiros e Eunício. E aqui, meus amigos, tem gente que não entende que o fato do Lula dialogar com esse não é porque estes não são de esquerda, porque faz parte você conversar com quem é de centro, centro-direita, direita, tudo normal. A questão é que estes tiveram ao longo de sua história relações, eu vou chamar de pouco republicanas, para não dar motivo para algum processo aí. E aí Lula, diz ele, parece alguém que deseja inaugurar uma relação diferente com o Congresso? E eu tenho insistido num ponto que para alguns pode parecer exagero, mas é o seguinte: o fato do Lula não fazer autocrítica demonstra que ele acha que fez tudo certo. Se fez tudo certo no passado, está disposto a repetir. E os movimentos que ele faz no campo político mostram isso. Na coletiva que ele concedeu em Brasília, foi falar do Meirelles, falou, ele tá com Dória agora e tal, mas vai que a gente se reencontra lá na frente. Pelo amor de Deus! Que é isso? E a gente vai agora, em nome da união do campo progressista, não podemos criticar o Lula e o PT agora? Opa, comigo não. Pode ter com canais que se dizem progressistas, mas que passa pano daqui, passa pano dali, em nome dessa tal unidade, que no fundo é a unidade em torno do PT. E o Pedro até se esqueceu de citar o Sarney. O Flávio Dino custou derrotar esse povo lá. Edson Lobão Filho, no Maranhão. Aí o Lula usa o seu prestígio, que lá no Nordeste é muito alto, para trazer de volta figuras como Sarney e Lobão Filho. No Ceará, Eunício Oliveira, o povo cearense custou se livrar de Eunício lá. Dizem que ele quer se encontrar com Romero Jucá, também derrotado. O povo de Roraima, se livrou do Jucá, e lá vem o Lula trazer todos esses de volta. É impressionante. Mas sabem por que Lula se reúne com esses? Porque, tirando alguns do campo progressista que se curvam ao Lula e lhe obedecem praticamente de maneira cega, estes outros são os únicos que demonstram vontade de apoiá-lo em 2022. Outros virão? Eu acredito que sim. Mas pensem, hoje, com mais de 40% em algumas pesquisas, o Lula até conversa com um ou outro, mas é para posar daquele, eu quero conversar com todo mundo. Mas ele tem muitas dificuldades de romper esse núcleo de esquerda e dessa banda podre do MDB e setores do Centrão. Então eu acredito que o Lula, se for eleito, não terá vida fácil para governar o país, a não ser que repita as práticas de antes. E aí o Pedro Doria vai ter uma conclusão impecável, que ele vai lembrar, de um argumento que muitos utilizam hoje para evitar que a gente critique o PT. Ah, claro, o presidente é Jair Bolsonaro, você quer Bolsonaro de volta? Aí o Pedro diz, eu não quero não, qualquer um, menos Bolsonaro. Essa que é a discussão também. Tentam reduzir tudo ao medo do Bolsonaro. Tentam antecipar para hoje um possível segundo turno. E tem muita gente que, pelo medo do Bolsonaro, estão dizendo, vamos no Lula mesmo, a gente pelo menos tira Bolsonaro. Como muitos disseram em 2018, vamos com Bolsonaro mesmo, pelo menos a gente tira o PT. E eu tenho insistido, de pelo menos em pelo menos o Brasil se afunda. E a frase final do Pedro Doria não podia se encaixar melhor para o que aconteceu. Diz ele, Ciro tem muito mais razão do que muitos gostariam de admitir. Meus amigos, eu fico por aqui e convido a todos que continuem compartilhando o nosso conteúdo produzido aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.